Vamos agora para a questão número 2 da página 15/16, ou seja, uma parte da questão está na página 15 e o resto dela está na página 16. Mas antes de eu ir para a questão, eu preciso abordar dois assuntos com vocês para que fique mais claro a questão. Digamos o seguinte, se eu falar com vocês, o que significa, como é que eu transformo quilômetro por hora para metros por segundo? A velocidade dada em quilômetro por hora, como é que eu transformo para metro por segundo? Poderia fazer o seguinte, ó, 72 quilômetros por hora, uma velocidade. Como é que eu transformo essa velocidade para metros por segundo? Eu faço o seguinte, ó, transformo isso aqui, ó. O que é 72 quilômetros? É 72 quilômetros para metro, é 72 mil metros. Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Só que eu não quero minuto, eu quero segundo. Então multiplico por 60 de novo, vai dar 3.600 segundos. Cuidado, tá? Quando eu faço essa divisão, 720 dividido por 36, eu vou achar 20. Agora aqui ó, é metros, embaixo é segundos, metros por segundo. Ou seja, essas duas velocidades são iguais. Aqui está dado quilômetro por hora e aqui é dado metros por segundo. Uma maneira prática de fazer isso aqui é o seguinte, ó, modo prático. Todas as vezes que você precisar transformar quilômetro por hora para metros por segundo, ó, uma unidade maior, quilômetro, uma unidade maior, para metro, uma unidade menor, você vai dividir por 3,6. Então, ó, 72 eu vou dividir por 3,6. Eu não vou fazer essa conta aqui não, só para poder adiantar. Quando eu faço essa divisão, eu achei o quê? 20 metros por segundo. Ah, beleza, não. Quero transformar 72 km por hora em metros por segundo, o que eu faço? Divido por 3,6. Se for o contrário, metros por segundo para quilômetro por hora. Poxa, se quilômetro por hora para metros por segundo eu dividir por 3,6, se eu quero o contrário, eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar. Se eu tenho assim, ó, 20 metros por segundo, eu quero transformar esse quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, que aí eu também vou achar os 72 quilômetros por hora. Então vamos repetir? Olha, presta atenção. Todas as vezes que eu quero transformar quilômetro por hora para metros por segundo, o que eu faço? Da unidade maior para a unidade menor, eu divido por 3,6. Ao contrário, se eu tenho metros por segundo, 20 metros por segundo, equivale a quantos quilômetros por hora? O que eu faço? Multiplico por 3,6. Isso aqui ajuda bastante a você poder adiantar. Igual eu venho falando, na hora da prova o tempo é primordial. Agora vamos para outro detalhe que também vou precisar para poder ajudar a resolver a questão. Eu sei o seguinte, ó, que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. E se a gente gravar essas fórmulas eu tenho um pouco de dificuldade. Vamos pensar no seguinte, vamos pegar um exemplo, ó. De novo, aquele 72, ó. 72 quilômetros por hora. Isso aqui é velocidade, não é? Então, a velocidade eu determino como? 72 quilômetros é o quê? É uma distância. É uma distância dividido horas. É o quê? Tempo. Está aqui a fórmula. Então, quer dizer, você não precisa ter muita dificuldade para gravar a fórmula. É ter calma, é pensar na questão. Então veja bem, quando eu analiso essa fórmula, repara bem, a distância é sempre fixa. A distância entre duas cidades vai ser sempre a mesma. O que varia aqui é o tempo e a velocidade. Se a velocidade for maior, o tempo vai ser menor para percorrer essa distância. Se eu demorar mais tempo, isso indica que minha velocidade foi menor. Vamos para a questão agora? Ela diz o seguinte: um automóvel percorreu a distância entre duas cidades com velocidade constante andando a cada segundo 25 metros. Ponto. Considere que sua velocidade fosse de 80 km por hora e teria gasto 15 minutos a mais para chegar no seu destino. Ponto. Sendo assim, é correto afirmar que a distância entre essas cidades é...
a questão bastante complexa, porque ela envolve várias situações. Vamos dar a primeira lista, vamos dividir isso aqui em duas partes. Ó. A primeira parte, vamos pensar na velocidade que ela teve. Ó. Um automóvel percorreu a distância entre duas cidades, a distância é fixa, com velocidade constante, andando a cada segundo 25 metros. Ou seja, qual era a velocidade dele? 25 metros a cada segundo. Então, essa era a velocidade dele, 25 metros por segundo. Como é que eu transformo isso aqui para quilômetro por hora? Multiplico por 3,6. Multiplicando aqui, eu vou achar 90 quilômetros por hora. Mas, Sidney, por que você multiplicou por 3,6? Por que você transformou o quilômetro por hora? Repara bem que na segunda parte do problema, ele fala que a velocidade dele era de 80 km por hora. Ele está mexendo com dois tipos de velocidade. Ó, no segundo caso aqui dele, o que ele falou? Considere que a velocidade fosse, se a velocidade fosse de 80 km por hora, ele gastaria 15 minutos a mais para chegar no seu destino. Então, se a velocidade fosse de 80 km por hora, no segundo caso, ele demoraria mais 15 minutos. Então, vamos entender o problema. Se ele andar 90 km por hora, o que acontece? Ele faz o percurso entre as duas cidades. Se ele andar a 80 km por hora, ele vai fazer esse mesmo percurso, demorando 15 minutos a mais. Então, vamos pensar na fórmula aqui agora. Ó. O que eu tenho naquela fórmula? Eu tenho que velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Eu posso escrever assim também, ó, que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Posso, não posso? Ó, coloco 1 aqui embaixo, multiplico em cruz. D vezes 1 dá D. Velocidade vezes tempo. A distância é fixa. Veja bem a velocidade do primeiro. Ó. A velocidade do primeiro foi quanto? 90 km por hora. Então, eu vou botar aqui. Ó, o primeiro caso. Eu posso fazer o quê? Que a distância no primeiro caso é igual a velocidade, que é 90, vezes o tempo que demorou. Nesse segundo caso, o que ocorreu? Segundo caso, a mesma distância é 80 km por hora, que é a velocidade, vezes o tempo. Agora, o tempo aqui é o quê? T mais 15. Vamos transformar esses 15 minutos, que ele falou, vamos transformar isso em horas? Vou puxar aqui do lado, ó, uma regrinha de 3, ajuda bastante. Horas e minutos. 1 hora é igual a 60 minutos. 15 minutos é igual a quantas horas? Uma setinha aqui, ó. 1 hora é 60 minutos. 15 minutos é menor, vai dar menos que 1 hora. Então, seta também para o menor. Aí você segue a seta, ó. 1 sobre x é igual a 60 sobre 15. Então, multiplica em cruz agora, né? Ó. 60 vezes x, 60x. 1 vezes 15, 15. Então, eu tenho que x é igual a 15 dividido por 60. X é igual a 0,25. O que significa esse 0,25? 0,25 horas. Ó, 1 hora equivale a 60 minutos. 15 minutos equivale a quantas horas? 0,25 horas. Então, olha, veja bem. Transformei isso aqui o quê? Mais 15. Mas esses 15 minutos eu vou escrever ele como? Vou escrever em horas. Então vai ficar o quê? A distância é igual a 80. Deixa eu colocar aqui parênteses, acabei esquecendo. Vezes o tempo mais acrescido de 0,25. Embolou um pouquinho aqui, mas acho que vai dar certo. Ok? Veja bem, se a distância é a mesma entre as duas cidades, eu posso afirmar o quê? Que esse valor é igual a esse valor aqui, ó. Por que eu posso afirmar? Que a distância é fixa. A distância entre as duas cidades é a mesma, tanto nesse primeiro caso como nesse segundo. Igual a essas duas equações, ó. Eu vou ter 90t, porque 90 vezes t, é igual a distância que percorre aqui é a mesma. Vai ser 80 que multiplica t
mais 0,25, que eu transformei em horas. Resolvendo aqui, eu tenho 90t é igual 80 vezes t, ó, é esse vezes esse vezes esse. 80 vezes t, 80t, mais 80 vezes 0,25, fazendo essa continha, vai dar 20. Jogo esse 80t para o primeiro membro, eu vou ter que 90t menos 80t é igual a 20. 90t menos 80t, 10t é igual a 20. T é igual a 20, divide por 10, o tempo vai ser igual a 2 horas. 2 horas. Mas ele não está pedindo tempo, não. O que ele está querendo? Vamos voltar no programa lá, ó. Vamos dar uma lidinha. Sendo assim, é correto afirmar que a distância entre as duas cidades é... Aqui, ó. A distância determina o quê? A distância. Velocidade vezes o tempo. Então, a distância é o quê aqui, ó? Vou puxar aqui do lado, ó. A distância que eu quero calcular, ó, pega aqui nesse primeiro caso. A distância é igual a 90 vezes 2, que é igual a 180 quilômetros. Foi fácil até, não foi? Agora veja bem, alguém poderia falar assim, mas espera um pouquinho. Se eu substituir aqui, vai dar certo? Claro que vai dar, tem que dar. Ó, aqui a distância é a mesma. A distância é igual a 80, que multiplica o tempo 2, mais 0,25. A distância vai ser 80, que multiplica 2,25. Fazendo esse cálculo aí, você também vai achar 180 quilômetros. Então, com 180 quilômetros, vai ser a letra A. Fechamos mais uma.